Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Cumprimento cada um de vocês com a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia aí, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, Evangelho segundo Marcos. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de dar um recado, né? Nós temos uma feijoada beneficente em prol do café da manhã da Conferência das Mulheres. Amém? Tem mulher aí? Espera aí, vamos repetir de novo. Tem mulher aí? Glória a Deus. Evento das mulheres, eu falo isso sem nem medo de errar, né? Com certeza é o evento mais é o evento assim, né, mais organizado, cheio de lembrancinhas, né? O ambiente muda no evento das mulheres e é tremendo. E as mulheres estão organizando então uma feijoada beneficente e você pode e deve comprar o ingresso. Então é R$35, você pode procurar no final do culto ali, você pode procurar a Diene, a pastora Diene, a Sandrinha e a Tati Guida, amém? Para você adquirir o seu ingresso, amém? Seu cupomzinho para você comprar, ter direito à sua feijoada, amém? Só quem está vivo diga amém. Glória a Deus, amém? Quem achou Marcos capítulo 5, por favor, abra aí na sua Bíblia. Só falei Marcos, não falei o capítulo, fica difícil, né? Marcos capítulo 5. Quem achou aí diga amém. Glória a Deus, vamos ler então. Assim, eu vou ler na versão, na NVT. Assim chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos, ou região da Gadara, ou região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. De dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: porque vens me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Verso 8: pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte, dentro do mar, e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido
com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora daquela região. Verso 18: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades ou Decápolis quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Texto bastante conhecido. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam este mesmo acontecimento. Alguns detalhes aqui são acrescentados, em outros não, mas nada que tira ou que mude o sentido daquilo que é relatado no evangelho. Nós sabemos essa história, um endemoniado sendo liberto, alguém que humanamente e naturalmente não podia ser controlado ou dominado. Por quê? Porque eram tantos demônios que lhe davam uma força sobre-humana que o tornava quase que um demônio vivo. Certo que em determinado momento Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Jesus estava com os seus discípulos na região da Galileia e atravessam o mar da Galileia para uma região, são as colinas de Golã. Enquanto Jesus, a maioria dos seus milagres, a maioria dos seus feitos acontece nessa região chamada Galileia, Jesus atravessa intencionalmente para este outro lado. Então Gadara agora recebe a visita deste homem chamado Jesus, uma região onde os gentios habitavam, enquanto a região da Galileia, o outro lado do mar, era habitada por judeus. O outro lado era um lado habitado por gentios, pessoas que não seguiam a Deus, pessoas que adoravam a outros deuses, adoravam deuses como Pan, como Moloque, adoravam a Júpiter. Alguns adoravam o próprio imperador romano, porque era uma cultura greco-romana que dominava toda essa região. E essa região era uma região de um forte apelo político, econômico e pagão. Havia um forte movimento religioso nessa região. Então Jesus olha para os discípulos e fala: vamos atravessar o mar, perdão. E ali eles encontram uma região dominada por um povo pagão e uma região também muito violenta com relação à religião. Então eles vão em uma jornada de certo ponto perigosa, arriscada, porque vão anunciar Deus num lugar onde as pessoas já o haviam rejeitado. E essa cidade então possuía visivelmente, neste pequeno texto que nós lemos, é lógico que olhando apenas para este texto, nós não podemos extrair muitas coisas acerca dessa região, mas uma coisa a gente pode tirar: essa região tinha 2 problemas. E um dos problemas era um homem atormentado por demônios e um homem endemoniado que atormentava uma cidade. Era uma cidade atormentada e um homem atormentado que atormentava a cidade. Igual, o apóstolo gosta de falar, toda cidade sempre tem o doido, O doido da cidade. Imagina aquele cara, na hora que ele entrava por uma rua, era menino correndo, era o povo fechando as portas. Por quê? O endemoniado está passando aí. O cara vivia, como o texto nos diz, vivia em sepulcros, ele vivia em cavernas, lugares onde as pessoas utilizavam para sepultar. Ele vivia naqueles lugares, lugar de escuridão e trevas, lugar de morte. Mas nós vemos aqui nesse texto aqui que o que outrora, aquele homem que outrora estava endemoniado, ele agradece a Deus. Ele agradece a Jesus: olha, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Reconheço. Do outro lado, o segundo problema, que é a cidade atormentada, a cidade preferiu
repelir Jesus. Você conhece, nós acabamos de ler. Um se torna grato, a outra parte do problema se torna ingrata, incapaz de reconhecer o que realmente estava acontecendo naquele momento. Pois em um havia gratidão e do outro lado vemos o que? Repúdio. Jesus, ele foi àquele lugar então exclusivamente para curar aquele, ou libertar aquele endemoniado? Eu não sei. Porque se eu falo que sim, que Jesus foi naquele lugar para apenas libertar aquele endemoniado, e de alguma forma ele não quis operar mais nada naquela cidade, talvez eu poderia estar colocando Jesus como sendo ele mesmo o condenador daquela cidade. Por outro lado, nós podemos fazer um paralelo com uma outra história muito parecida, quando Jesus também diz que é necessário ir a um lugar chamado Samaria. Geograficamente sabemos que não era necessário, o caminho que ele havia de percorrer, não era necessário passar por essa cidade, mas ele decidiu passar por essa cidade, e ali ele encontra uma mulher, que nós acabamos de cantar uma canção, a mulher samaritana. Ele encontra com aquela mulher, e aquela mulher reconhece quem é Jesus, reconhece o Cristo que é Jesus. E ali aquela mulher, como aquele rapaz que também fora liberto, se enche de esperança, vai até a sua cidade e conta o que aconteceu. A cidade vem até aquele lugar, porque aquela cidade também tinha dois problemas também, tinha uma adúltera naquele lugar, e também era uma cidade sem Deus. Mas aquela cidade reconhece quem é Jesus, e diferente de Gadara, agora essa cidade pede para que Cristo fique com eles, e Cristo fica 2 dias com eles naquela cidade, e ali as pessoas dizem assim: olha, não mais porque você, a mulher outrora adúltera, nos contou acerca dele, mas nós o temos conhecido por nós mesmos, nós temos ouvido a sua voz e acreditamos que ele é o Messias. São situações diferentes, mas com um mesmo pano de fundo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu falo que Jesus foi ali apenas para salvar aquele homem, libertar aquele homem, o que dizer dessa outra situação da mulher samaritana? É uma coisa, né, pastor Raul? Jesus, ele quis salvar aquela mulher, mas houve uma cidade também que clamou por ele. Ele falou: vou salvar esse povo também. Gadara talvez era uma cidade que, talvez não, olhando para a geografia da onde eles estavam, quem era aquele povo misturado, não era o povo de Deus, mas Jesus foi até lá. E alguns dizem que este jovem, nós hoje quando lemos a palavra de Deus, olhando Atos dos Apóstolos, nós vemos quem foi o homem enviado, né? Quem foi ali o apóstolo enviado para pregar aos gentios. A gente pode pegar Pedro, quando Deus o envia, Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas alguns dizem que o primeiro homem chamado por Deus, ou o primeiro homem enviado por Deus, até porque o texto está dizendo aqui, enviado para pregar aos gentios, foi esse endemoniado aqui. Foi o primeiro homem a pregar nas cidades fora de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver aqui algo interessante. No verso 28, acompanhem comigo, por favor. Perdão, verso 28 não. Notei errado aqui, vamos aqui. Nós vemos aqui quando Jesus então desce, aquele homem chega até ele, no verso 7. Então soltou um forte grito: porque vens me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Em nome de Deus suplique que não me atormente. Aquele homem endemoniado, ou aqueles demônios, eles olham para Jesus assombrados, atormentados, eles clamam a Deus.
Eles clamam a Jesus, porque eles reconhecem quem é Jesus. Eles não estão falando apenas com um homem, eles estão falando ali com o Filho de Deus. Porque esses seres espirituais, eles têm plena convicção de quem é Jesus, com quem eles estão falando. E aqui está a analogia que nós queremos trazer para este momento. Apesar de termos toda essa história, eu quero gastar um bom tempo nesta súplica. Neste momento em que estes seres espirituais, estes seres imundos, como o próprio Jesus os chama, qual é a tratativa do texto acerca disso aqui? Qual é a mensagem que nós podemos tirar apenas deste ponto aqui? Porque quando nós olhamos, existe um paradoxo da santidade de Jesus, não acerca do próprio Cristo, mas acerca de quem contempla a santidade de Cristo. Porque nós estamos vendo aqui que havia um pavor no gadareno. A santidade era um tormento para aqueles seres. Quando os demônios gritam: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em algumas versões diz assim: conjuro-te por Deus, não me atormentes. Eles confessam uma verdade ali, uma verdade ontológica. É uma verdade ali, há um tormento para que estivesse de forma intrínseca a pureza de Deus, para que esses espíritos que agora são impuros, a pureza que há em Jesus para eles é um tormento. A beleza que há em Jesus é escandaloso para quem vive no horror, o horror infernal de não conhecer a Deus. Porque aquele jovem, por outrora, ele estava sendo dominado, mas aquele jovem não conhecia também a Jesus. Aquele homem não conhecia Deus, estava diante de Deus, e os demônios estavam reconhecendo que ele o era. Mas a pureza absoluta era uma forma de tortura. C.S. Lewis vai dizer que no seu livro O Grande Abismo: para almas que escolheram as trevas, a luz do céu não é prazerosa, mas dolorosa. Eu vou repetir: para criaturas, para almas que escolheram as trevas, a luz do céu não é prazerosa, mas dolorosa. Os demônios no gadareno não temem uma agressão física, eles não estão com medo de forma corpórea, mas eles estão ali amedrontados pela presença de Jesus, que desintegra a estrutura da mentira ao qual eles vivem. Para ilustrar bem, talvez você passou por isso, eu passei por isso. Quando eu comecei a caminhada com Jesus, quando eu comecei a vir à igreja, quando eu comecei a abrir mão de costumes que outrora eu tinha, havia ainda no meu coração aquele desejo por andar com as pessoas que eram amigas, pessoas amigas que compartilhavam da mesma vida, dos mesmos gostos, pessoas que compartilhavam os mesmos pecados. E às vezes eu sentava numa roda com os amigos, e ali eles estavam bebendo e fumando, e eu sentava com eles e eu não falava nada, não de ficar calado, mas estava ali conversando, sorrindo. Mas pelo simples fato de eu não beber e de eu não fumar, eles ficavam chateados comigo, incomodados com a minha presença. Eu não falava nada, eu não ficava dizendo para eles que eles tinham que ir para a igreja, eu não ficava dizendo para eles que eles estavam em pecado, eu não dizia para eles que eles tinham que se converter. Não que isso não fosse uma verdade, mas eu não estava expressando nada disso. Mas o simples fato de eu não fazer o que eles fazem, eu já incomodava. E talvez você também já aconteceu isso com você, talvez com a sua família. Agora você só quer ser o santo, agora você quer ser o diferente. Por quê? Porque aqueles que andam nas trevas, a luz sempre incomoda. Você está entendendo? Vocês estão tão caladinhos. Agostinho, ele vai falar sobre essa
desordem. Então Agostinho vai dizer, e ele explica que o mal é a privação do bem. Quando o bem supremo, que é Jesus, se aproxima da privação, que são os demônios, o vazio deles é exposto. A perturbação é o choque da realidade contra a ilusão do pecado. Porque apesar de olharmos para aquele homem e falar assim, não, mas o mal daquele homem era porque ele estava acometido de demônios. Aquele homem, ele era uma vítima de demônios. Mas esse não era o maior problema deste homem. Porque os demônios adentraram na sua vida por uma ausência de ordem, uma ordem que só podia ser proporcionada pela presença de Deus. E aonde Deus não está, não nos enganemos, não há um lugar vazio. Se não tem Deus, tem outra coisa dentro, e essa outra coisa vai ser sempre um demônio. Este homem era um homem pecador, este homem era um homem que estava com uma vida distante de Deus, este homem era um homem que nunca tinha visto a luz de Deus. Se tivesse visto, de alguma forma não deu atenção a essa luz. E essa desordem agora dentro de si era o lugar onde os demônios habitavam. E a incompatibilidade, Agostinho mais uma vez argumenta que o mal não é uma coisa, o mal não é um ser em si, mas uma vontade que se desviou de Deus. Eu vou repetir, o mal não é uma coisa, mas uma vontade que se desviou de Deus. Um desejo distante de Deus, um desejo que se evadiu da vontade de Deus, um desejo por algo que não passou pela tutela de Deus. É o mal. Tudo aquilo que está à parte da vontade de Deus é o mal na vida de qualquer ser. Quando Jesus, a luz, se aproxima do gadareno, os demônios sentem o que o próprio Agostinho descreve como o castigo pela própria desordem. E alguém uma vez escreveu, e eu acho interessante, porque ele trouxe uma ideia sobre, na verdade não é nem uma ideia, na verdade é uma teoria que Otto trouxe, que é o medo luminoso. Luminoso, exatamente, medo luminoso. O que é isso? Ele fala assim, olha, você pode ter um medo real. Ele dá um exemplo do tigre. Você sabe que do outro lado da porta tem um tigre, um grande tigre, e você tem medo de quê? Que ele rasgue o seu corpo e a sua carne. Da mesma forma, você sabe também agora que do outro lado tem um fantasma. Então esse medo é um medo que gera no seu coração assim um pavor pelo desconhecido. Uma alma penada, tem uma alma penada naquela casa, e aquilo lhe gera um medo do desconhecido. Mas Otto diz que quando você encontra um ser onipotente, o medo que se sente é esse medo luminoso, é o medo de não estar adequadamente conforme este ser onipotente. É o medo de você ser fulminado, é o medo da desordem da sua vida, é o medo por aquilo que é tão grande, e você olha para você mesmo e você fala, meu Deus, eu estou perdido. É Isaías do santuário de Deus, olhando para a grandeza de Deus e olhando a sua pequenez, a sua desordem, a bagunça da sua vida, para onde os seus caminhos o levaram, para onde os seus desejos destinaram a sua rota. Olha para Deus e diz, meu Deus, eu estou perdido. É o medo luminoso. Estou em desacordo com esse Deus tão grande. C.S. Lewis também fala que há uma distinção crucial para entendermos o gadareno. O gadareno, ele olha para esse Jesus, não apenas uma ameaça física em seu território, mas agora uma realidade sólida, algo que pode fulminá-lo. Os demônios olham para Jesus como agora uma realidade que pode acabar com eles. E os homens precisam entender
quem é esse Deus que está diante dele. Apesar de olharmos assim com certa singeleza esse texto, poxa, Jesus foi lá de bom grado, libertou aquele homem. Os demônios viam com clareza quem era Jesus. Não estou aqui agora fazendo uma alusão à visão demoníaca de Deus, não é isso. Estou dizendo que o ser espiritual discerniu quem é Jesus e qual é o seu poder. Mas ao discernir quem ele era, os demônios apenas tiveram tormento, medo, queriam distanciamento. E existe um outro grupo de seres espirituais, que não são demônios, mas agora são anjos. E desse mesmo grupo existem os anjos e existem os discípulos de Jesus, que veem esse mesmo Jesus, mas agora contemplando sua santidade, que outrora gerou pavor aos demônios, olham para essa santidade com êxtase. Há uma alegria, há um contentamento, há uma esperança e expectativa. A tensão então entre o pavor dos demônios e o deslumbramento dos anjos e os discípulos revela que a presença de Jesus atua como um reagente químico dentro deles. Ele não muda quem as pessoas são, mas revela a natureza de quem está diante dele. Eis aqui um demônio, porque só sente tormento. Aqueles que se alegram são os filhos de Deus, são os seres de Deus, são os seres criados para contemplar e adorar a Deus, tanto os anjos como os homens. Enquanto os demônios imploram por distância, os anjos e os discípulos são atraídos por uma gravidade espiritual. Há algo que me move, há algo que me atrai, há algo que me leva para o centro. É a beleza de Jesus que atrai cada um destes homens e esses seres. Em 1 Pedro 1,12, nós lemos que os anjos anelam observá-lo. Os anjos, eles desejam intensamente. O que é esse anelar? É desejar com muita intensidade. Os anjos que veem a beleza de quem é Jesus, o contemplam com grande desejo e apreensão as coisas de Cristo. A palavra exata para isso é parakipsai. É a palavra grega que sugere alguém que se inclina para ver algo maravilhoso. Lembrando do paralelo, os demônios estão com repulsa, medo e temor. Estamos vendo os seres celestiais desejando olhar para Jesus. E nós olhamos para essa história que acabamos de ler, e nós vemos um homem endemoniado, um homem pecador, um homem que foi tocado por Jesus e viu a glória de Deus. Uma cidade também que está contemplando a mesma situação. E eu não quero levantar aqui um problema mais, mas há um problema nessa relação. E um problema que não está apenas neste ponto aqui, mas está perseguindo não a igreja, mas o mundo por completo. Porque daquele tempo até hoje, o mundo ainda continua a testemunhar e testificar a grandeza de Deus. Porém, alguns olham para Deus e para Jesus, o seu evangelho e todas as coisas acerca de Cristo, olhando com fascínio, mas existe um grupo que continua a desprezá-lo. Com quem nós parecemos mais? Com aqueles que vimos a glória de Jesus e desejamos intensamente, desejamos essa presença, ou a presença de Jesus nos atormenta, e nos atormenta a semana inteira, porque nós estamos no meio do pecado, e esse pecado está entranhado em nós.
Então ficamos ali o dia inteiro correndo de um lado para o outro, e quando paramos falamos: meu Deus, eu nem orei hoje, eu não falei com Jesus, eu preciso me livrar desse peso do pecado. Porque se Jesus é apenas um acusador para você, talvez nós parecemos muito mais com os demônios do que com os anjos. Se o que move a nossa vida para esse lugar, para o lugar de contemplarmos a Jesus, o lugar de buscar a Jesus, o lugar onde Ele se revela por meio dos homens e mulheres de Deus que servem a você, seja lá fora, nas portas, no louvor, na pregação, se o que nos atrai a esse lugar é o medo do pecado, talvez há uma desordem dentro de nós, e ainda estamos olhando para Deus com aquele medo que Otto nos revela. É o medo de estar em desconformidade. Ai de nós. Não que haja um problema de sentir temor e tremor diante de Deus, mas isso tem que levar-nos para um lugar de fascínio, porque o primeiro passo sim vai ser o temor e o tremor. Mas se eu apenas estou no temor e tremor, se eu estou ainda apenas pressionado pelo medo da santidade de Deus, talvez eu me pareça muito mais com um demônio do que com um discípulo ou um anjo de Deus. O que nos fascina, o que nos coloca medo, talvez, os demônios não nos atormente, enquanto os anjos, Senhor, e os seus discípulos dizem: Senhor, como é bom estar aqui, que bom que estamos aqui. Jesus sobe no monte e mostra a sua glória diante dos discípulos e fala: Senhor, que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui, Senhor. O que o mundo diz ao meu respeito, Jesus pergunta aos discípulos, e você sabe várias respostas que eles deram. Mas Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. E eu creio que a partir daquele momento, lógico, Pedro continuou errando, Pedro continuou sendo gente, mas nunca mais Pedro se distanciou a uma distância que não pudesse mais ser alcançado por Jesus. Porque nós vamos errar, nós vamos pecar e falhar, vamos cansar, mas se existe um fascínio dentro de nós, nós somos todo o tempo chamados a esse Jesus. 2026, nosso tema agora estava no telão, está ali no cantinho, 2026, o ano da contemplação e missão. Vemos um homem que ainda atormentado por demônios, vai até Jesus, porque em nenhum momento nós vemos aqui que Jesus o chamou, mas esse homem foi até ele. Eu estaria conjecturando demais, mas eu posso ter o entendimento de que num momento de lucidez, num ato de graça de Deus, Deus ali do céu cessou a voz daquele demônio, cessou a ação daquele demônio, e aquele homem então corre em direção a Jesus. Não sabemos qual era a real situação, mas talvez, quem sabe, Deus de alguma forma falou assim: meu filho, vai até aquele homem ali, corre até aquele barco. Certo que nós sabemos que aquele homem chega até Jesus, se lança aos seus pés, e ali ele tem um encontro que mudou a sua vida. E ali é lógico que Jesus não apenas o liberta dos demônios, mas a palavra diz que quando a cidade chega ali, o homem está são, sentado, vestido e alimentado. É lógico que Jesus, ele vai se preocupar sim em te dar uma roupa. É claro que Jesus vai se preocupar em te dar o alimento. Mas se o que nos atrai mais este lugar é o que Ele pode nos dar, talvez ainda assim nos pareçamos com demônios mais do que parecemos com discípulos. O que nos atrai, o que anela como os anjos, desejamos contemplar intensamente o que o Senhor está fazendo, desejamos intensamente ver Jesus, desejamos intensamente ver o Senhor, conhecer quem Tu és.
porque 2026 está aí, a contemplação está diante de nós. Olhemos para Ele e Ele nos levará à missão, como aquele jovem contemplou Jesus, assentou-se aos seus pés. Não sabemos quanto tempo demorou, mas sabemos que demorou um tempo para aquele povo chegar naquele lugar. Talvez Jesus assentou com ele ali e explicou o reino de Deus, explicou quem Ele era para aquele jovem, ao ponto daquele jovem desejar largar tudo e seguir Jesus. E Jesus, no nosso tempo, nós lógico, entra no barco, mas Jesus fala para ele: não, fique e conte para os seus tudo o que aconteceu com você. E aquele jovem vai pelas 10 cidades, Decápolis inteira conhece Jesus por meio deste homem, porque a palavra diz que eles ficavam fascinados pelo que ouviam, pelo que viam, o testemunho daquele homem. Olha quem eu era. Qual foi a última vez que nós, filhos de Deus, falamos para alguém o que Deus fez com nós, para que houvesse também fascínio diante de outros? Quem está entendendo, diga amém. A igreja precisa ser levantada não apenas para uma posição privilegiada, mas se levantar para ver Jesus, se levantar para contemplar, se levantar para se impressionar com Jesus, não apenas pela a santidade que é muito distante da nossa, não pela beleza que é muito diferente do que a nossa, mas como aquele jovem que precisava de um Salvador, porque como falamos no começo, ele tinha um problema. E o problema não era os demônios, não o maior de seus problemas, mas o maior problema daquele jovem era porque ele não era salvo. E o maior presente de Deus para nós é a salvação. Amemos e contemplemos, sejamos gratos ao Senhor por essa salvação, e Ele nos alinhará com a missão. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu sei que muitos são os motivos que trazem grande parte das pessoas a igrejas. E eu vou dizer para você que a maioria dos motivos são motivos até importantes para a vida normal, para a vida terrena. Mas esses dias eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e é um irmão que Deus mudou a vida dele. Ele veio de um outro estado, e nós conhecemos a história dele, um trabalhador. Deus deu para ele uma família, filhos, deu a ele uma profissão, ele montou uma empresa, e essa empresa, uma empresa abençoada, e ele me contando assim: olha, eu comprei um terreno para ampliar a minha empresa, isso seria muito bom para mim, mas às vezes eu fico com uma vontade de voltar, sabe assim, a vida mais simples. E esse homem é um homem de Deus, é um homem que investe na obra de Deus, e essa empresa é um canal de Deus para a obra de Deus. E o interessante é que ele falou assim: a minha vontade é de não avançar mais assim, porque para mim está bom. Para mim está bom. Se eu aumentar a empresa é mais trabalho para mim, mas ele pensando assim: mas talvez pode ser uma oportunidade de eu abençoar ainda mais a obra de Deus. É uma oportunidade de eu entregar um pouco mais para Deus. É uma oportunidade de eu fazer mais para Deus. Olha a motivação. Como eu falei, tem muita motivação que te trouxe a esse lugar. Talvez você precise sim de uma mudança na sua vida financeira. Mas por que Deus te abençoaria? Por que Deus daria aquilo que você julga ser importante para você? Porque não faz sentido Deus te dar algo que não seja para Ele mesmo. Meu Deus, pastor, que Deus egoísta. Só tem esse pensamento quem ainda não o contemplou de verdade.
O que Deus diz acerca deste fato é que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. E eu não estou convidando você a uma lavagem cerebral. Mas será que não é o tempo de dizer: Senhor, como que a minha vida pode gerar glória para o Senhor? Porque outrora eu estava enfermo, endemoniado. Porque olhando para a história, a gente quer ser ou Jesus ou endemoniado. Aí você fala: não, mas eu nunca fiquei endemoniado assim. E ser Deus, ser Jesus, é mais difícil ainda. Nós somos o quê? Aquela cidade que recebeu a presença de Jesus, mas amou muito mais a vida dos porcos do que a presença de Deus. Porque os porcos era necessário para a subsistência daquela comunidade. Aquela comunidade passou por um perrengue depois de Jesus, passou por dificuldades, mas eles abriram mão da salvação por um pouco de dinheiro e comida. E não estamos muito distantes disso, quando o que nos traz a este lugar é apenas o que Deus pode fazer por nós. Porque aquele homem não reconheceu quem era Jesus por tê-lo libertado dos demônios. Eu creio que não. Ele reconheceu quem era Jesus porque ele viu. Ele viu. Ele contemplou Jesus. Não como os demônios contemplavam, mas agora como um filho de Deus. Como que os filhos de Deus veem Deus? Magnífico, belo, sublime, inigualável, majestoso, Senhor e soberano. Clamemos a Jesus para que Ele nos dê a visão necessária, um coração necessário, um coração que deseja vê-lo intensamente. Intensamente. Jesus, a bagunça da nossa vida nos levou para tão longe do Senhor e nos tornamos incapazes de ver o Senhor. Vemos até milagres e desejamos vê-los. Vemos até sinais, maravilhas, ouvimos profecias, ouvimos canções, mas muitos de nós não conseguem vê-lo, Jesus. Não na tua beleza, não com admiração por tudo que tu és. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a ver o Senhor, nos ajuda a ver quem tu és. Convido você a fechar os seus olhos e falar com Ele. Clame a Ele. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Jesus, não me deixa ter a visão de demônios, Senhor, como observar ao Senhor sem apreço, de olhar para o Senhor e sermos atormentados de alguma forma, mas olhar para Ti e desejá-lo, Jesus. Desejá-lo, 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 clamar ao Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor venha e mude quem somos, porque o Senhor não muda quem tu és, mas o Senhor muda quem eu sou. Não precisamos de uma visão nova de quem tu és, mas nós precisamos, Senhor, ter os nossos olhos ajustados, o nosso coração direcionado. Precisamos, meu Deus, Pai, silenciar a nossa alma que deseja tanto esse mundo e ter os nossos valores transformados. Desejemos o céu, clamemos pelo céu, clamemos pelo Senhor, até que o Senhor venha. Oh Jesus, e nós queremos orar por você que e talvez você vai ter que passar por este constrangimento. Não tem outro jeito. Mas você pode também escolher ficar no seu lugar. Eu não posso fazer nada.
Mas você que reconhece que talvez existem coisas que você tem colocado como mais importantes do que Jesus, eu queria orar com você, se você quiser sair do seu lugar. Porque o problema não é o erro, o problema é permanecer. O problema não é o pecado, mas é abrir mão do perdão e da graça. Você pode sair do seu lugar e falar: Jesus, eu reconheço que até aqui agora esse era o meu desejo, mas hoje eu entendi. Hoje eu entendi que o Senhor é mais importante. Eu entendi que eu preciso desejar o Senhor. As demais coisas, comida, vestimenta, calçados, o Senhor vai me entregando. Não há um homem que se esforce o mínimo possível que não consegue comer e se vestir, né, pastor Arnaldo? Qualquer um consegue produzir isso para si, mas salvação só o Filho de Deus. Salvação só o Filho de Deus. E talvez você pode ter ficado com vergonha e não quer sair do seu lugar. Não tem problema. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez pedimos: revele-se a nós. Revele-se a nós. Fale conosco. Jesus, não queremos o Senhor apenas como o primeiro, queremos o Senhor como o mais importante, o mais desejado, o mais belo diante dos nossos olhos, porque é a beleza que nos atrai, é o que é belo que atrai os nossos olhos. É aquilo, meu Deus, Pai, que é eterno, meu Deus, que precisa cativar a nossa alma. Que o nosso maior desejo seja o Senhor. Não queremos outra coisa a não ser a Tua presença. Que o Teu reino venha, que Tuas verdades sejam estabelecidas no meio do Seu povo. Não apenas barulho, não apenas ajuntamento, não apenas um movimento, mas Deus, a realidade do céu se tornando uma realidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Deus nos salve, Deus salve a nossa vida, salve a nossa casa. Precisamos e dependemos do Senhor. Que o Senhor venha, que o Senhor venha, fascine, cative o nosso coração, pois é isso que precisamos. A Tua igreja clama nessa hora: vem Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.